Quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em ti. Boa tarde, divas, divos. Nós estamos aqui para dividir um pouco da palavra de Deus. Para mim é um prazer, não tenho muita experiência com isso, né? Mas vou tentar dividir aqui o que eu penso que o Senhor colocou no meu coração. E que, acima de tudo isso, edifique e ajude vocês nesse momento, as queridas irmãs, as divas da igreja, a passarem por esse momento, que isso venha contribuir para a fé de vocês, para o fortalecimento no Senhor, para dissipar temores, enfim. E eu gostaria aqui de dividir em Gênesis do capítulo 8, de 1 ao 4. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele. Estava na arca e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Bem, esse texto ele é bem propício para o momento que nós estamos vivendo. E eu gostaria de fazer um paralelo com essa situação. Nós estamos em pleno lockdown. E aqui Deus decretou também um lockdown para essa família. Deus falou para Noé, avisou para Noé que iria haver uma grande catástrofe no mundo. A terra seria inundada, todos iriam morrer. E ele ordenou para Noé que Noé entrasse na arca, ele e sua família. E ele e mais 7 integrantes da sua família foram salvos. E bem diferente essa catástrofe do que é hoje, porque os pregadores de caos tentam nos apavorar, nos atemorizar, e nós sabemos das influências políticas, sociais, que regem toda essa situação, e eu creio que nós ainda vamos viver para ver e descobrir muitas atitudes oportunistas dos nossos governantes em relação ao coronavírus. E quanto essa situação os enriqueceu, infelizmente. E nós vamos ainda, isso vai nos render ainda muito tempo, muitos anos, para a gente descobrir muita coisa. Mas eu não quero me deter nisso. Os pregadores também de caos dizem que são muitas mortes e também tentam nos apavorar com isso. Só, gente, que é bem diferente dessa situação que aconteceu nos tempos de Noé. Que 0,0001, eu não tenho nem esse cálculo por cento, né? Tenho nem esse cálculo realmente estimado para dizer para vocês, que foi salvo. 0,001% foi salvo. E hoje, mais de 90% com o coronavírus, as estatísticas estão mostrando que vão se salvar. Mas aqui não. Aqui apenas uma família, integrantes de 8 pessoas, entraram naquela arca e se livraram daquele dilúvio, daquela inundação. E a Bíblia diz aqui, no capítulo 7, 16, e os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor os fechou dentro. Aqui não foi o governador Helder, não foi o presidente, não foi nenhum governante que decretou esse lockdown.
Deus os confinou, Deus fechou Noé e sua família dentro daquela arca. E houve um isolamento realmente, um isolamento horizontal, né? Um isolamento total. E uma curiosidade, gente, vocês sabem quanto tempo eles passaram dentro daquela... Desde o momento que Deus fechou a porta da arca, até o momento que ele mandou Noé sair, 377 dias. E isso os estudos mostram. Mais de um ano eles ficaram dentro da arca. 40 dias e 40 noites choveu. Tá, mas você me diz, não, Márcia, eu não acredito, é muito difícil. Bem, gente, são estudos, é história. História bíblica, né? Então, mas no mínimo, vamos ver aqui no versículo 4, no versículo 3, 8, 3, e as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Ou seja, gente, eles ficaram, biblicamente, pela Bíblia, né? Nós podemos ter a certeza, 5 meses confinados dentro da arca. E, coincidentemente, estava chovendo aqui, eu vim até aqui para fora, caiu uma chuva medonha agora, mas nada se compara ao que aconteceu no dilúvio. Os historiadores dizem que foi a maior catástrofe que já existiu na Terra. E não pensem que foi uma chuva acomodada, sem ventos, sem raios, sem trovões. Não, gente. A geologia, estudos geológicos mostram, e um estudioso, cientista, criacionista americano, o Dr. Walter Brown, ele criou essa teoria aqui, a teoria das hidroplacas. E ele relaciona ao dilúvio, e ele diz que pelo menos 4 fases houve no dilúvio: a ruptura, a inundação, a deriva continental e a acomodação. Gente, em 2004 houve um tsunami na Ásia, nas Ilhas Maldivas, e aquilo trouxe impactos geológicos tremendos. Houve alteração no Polo Norte, a Terra ficou mais redonda a partir dali. O dia ficou mais curto, porque houve alteração também nos segundos. E não pensem que foi um mar de brigadeiro aquela experiência para Noé. Eles dizem que houve meteoros caindo do céu, vulcões entrando em erupção. Essas placas, quando elas se deslocam no fundo dos mares, elas lançam ondas imensas. E vocês com certeza já viram documentários a respeito disso. E foi tremendo o que eles passaram ali dentro. Então, eles, humanos como nós somos, sofreram as agrulhas dos temores, as ameaças da morte, do pânico, da sobrevivência, medo quanto à sobrevivência. Será que esse alimento vai dar para todos nós? E para leão come, tigre come, como comem? E eles tinham que alimentar todas aquelas feras, todos aqueles animais. Mas eles permaneceram na arca. Eles permaneceram dentro daquela arca. E quando as fontes dos abismos se abriram e houve toda essa inundação, eles sentiram todas essas ameaças. No Salmo 35, diz que a ira do Senhor, ela dura só por um momento. Dura só por um momento. E que o Senhor, ele tem a favor
a favor a vida. E que a tristeza pode durar até o anoitecer, mas a alegria virá ao amanhecer. E nós precisamos saber e crer quando esses temores querem nos abater. Precisamos compreender que Deus ele é a favor da vida e que a alegria ela virá ao amanhecer. Então, ao findar dos dias, dos 377 dias, Deus aqui no capítulo 8, versículo 16, decreta o fim do lockdown. E ele diz para Noé: sai da arca, tu com tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Então, Noé sai da arca. E no versículo 20, diz aqui: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor, no versículo 21, sentiu o suave cheiro daquele sacrifício. Nesse texto, nós podemos tirar uma grande lição. Essa família nos dá uma grande lição. Noé nos dá uma grande lição. Ele entrou como crente naquela arca e ele sai como um adorador. Ele entrou firme, confiante, crendo quando todos blasfemavam, todos chamavam de louco. Aquela área era desértica, nem chovia tanto. E como é que um louco constrói uma arca? Ele creu. E em Hebreus 11 ele foi incluído como um herói da fé, porque ele creu. Então Noé entra na arca como um crente e sai um adorador. E isso nos faz refletir. Como é que nós entramos nesse confinamento? Como é que nós estamos crendo no Senhor, não deixando-nos abater pelos pregadores de caos, pelas influências sociais, políticas, pelos que se apavoram, como diz o pastor Arnaldo, um apavoramento é um apavoramento. Como é que estamos nos saindo? Como é que está sendo nesse momento a prática de tudo o que nós ouvimos nos altares das igrejas que nós passamos, nos altares da IME, das pregações do pastor Ferreira, do pastor Arnaldo, dos pastores Johnny? O que é que nós estamos fazendo com os 10, com os 20, com os 15 anos, com os 30 anos de fé que nós temos? Estamos dando uma resposta para Deus? Estamos dando uma resposta para os céus? De que o nosso coração está firme no Senhor? Firme num Deus que tem cuidado de nós. E que se perecer, pereceremos. Se viver, vivemos. E se morrer, morremos para Ele. Estamos com o nosso coração seguro ou temos titubeado? Entramos nessa arca, que é a nossa casa, nesse confinamento, com temores, com medos, com receios financeiros, pressões internas, externas, perdas, lutos, porque com certeza você, como eu, já perdeu pessoas, amigas, vizinhos. Mas como está o seu coração? Nós precisamos tirar proveito espiritual dessa situação, mesmo porque as profecias mostram que isso são pequenos juízos de Deus e que Jesus está às portas. E nós precisamos tirar proveito espiritual e dizer: Senhor, não o que tu queres mostrar para a humanidade, mas o que é que tu queres mostrar para mim?
onde eu sou devedora, Senhor. Nessa geração, se Tu permitiste que essa geração, e eu sou dessa geração, eu passasse por isso, é porque Tu precisas ainda tratar alguma coisa. O que é, Senhor, que Tu queres tratar? O que é que Tu queres mais de mim, que eu não tenha dado? E é hora de consertos. É hora de aproveitar, não de temer, mas é hora de se firmar cada vez mais. E como eu falava, nós ouvimos mensagens, pregações, e agora nós estamos no olho do furacão. Estamos tendo que dar resposta da nossa fé. E aproveitar e nos preparar para o advento da vinda do Senhor Jesus, para a vinda dele. Precisamos nos fortalecer, porque isso são sinais, e nós sabemos muito bem o que a Bíblia fala a respeito disso. Precisamos estar com óleo nas nossas lâmpadas. Então, em vez de ficarmos atemorizados, precisamos nos fortalecer ante as promessas da volta do Senhor. E aproveitar, como eu disse, para fazer os consertos da nossa vida. Individualmente, o que é que Deus quer falar individualmente. E de todo esse texto maravilhoso, tão rico da palavra de Deus, eu quero poder seguir esse exemplo dessa família de Noé, que entrou crente, que não se deixou abater, que venceu todos os desafios, todas as ameaças internas e externas, e saiu como um adorador. E brevemente nós precisamos clamar ao Senhor, porque Ele pode fazer diminuir essas águas, como Ele fez diminuir o dilúvio. Ele pode fazer diminuírem essas águas que têm nos assolado o nosso país, a nossa cidade, o nosso estado. E para que juntos possamos ancorar, não no Monte Ararat, mas na IME, na Casa de Deus, podendo estarmos juntas novamente nas nossas reuniões de ministério, de casais, de mulheres, podermos dar prosseguimento à obra do Senhor na nossa vida. Até breve, queridos. Beijo grande. Está firme, inabalável em Ti. Sim, eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Me deixa, Senhor, estar firme, inabalável em Ti. Eu quero estar firme, inabalável, ter raízes fortes em Ti. Estar firme.